Notaram que o tal sicário foi esquecido? Partiu dessa para uma melhor ou para uma pior. Dentro da sede da Polícia Federal, ninguém mais fala dele e o que grita é o silêncio. Para relembrar, suspeito de integrar a milícia pessoal e braço direito de Daniel Vorcaro, o seu faz-tudo, seu chefe de segurança, é preso pela PF em 4 de março de 2026 e horas depois atenta contra a própria vida. Inicialmente, sua morte foi confirmada, desconfirmada e posteriormente, em 7 de março, confirmada novamente. Ele morre sob custódia do Estado na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Até aqui já seria um caso grave, mas quando você começa a olhar os detalhes, a Polícia Federal diz que tem imagens. Só disse porque até agora nada e essa história fica ainda mais estranha. Vou mostrar como foi o velório e o enterro e um suposto saque em sua conta corrente após o moço vestir o seu paletó de madeira. Bem, obrigado aos meus 46 mil inscritos, meta batida. Muito obrigado, quero chegar a 100 mil, então por favor, se inscreva, deixa um like no meu vídeo. Estou falando do apelidado sicário de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Moraes e Mourão no mesmo nome não pode dar em coisa boa. Ele foi preso durante a Operação Compliance Zero e apontado como alguém que fazia o serviço sujo para o homem do Banco Master. Ele disse que iria quebrar os dentes de um jornalista, que iria dar um esfrega, ia dar uma surra na empregada, etc. Segundo as informações oficiais, ele teria atentado contra a sua própria vida usando a própria camiseta. Foi socorrido, houve tentativa de reanimação, o SAMU foi chamado, mas ele não resistiu. Agora eu te faço uma pergunta simples. Como alguém morre assim dentro da custódia do Estado? Porque não estamos falando de qualquer lugar, estamos falando da Polícia Federal. O que ele representava? E aqui um ponto importante, não era um preso comum, ele estava no centro de uma investigação sensível com potencial de derrubar a República Brasileira ou metade dela. Segundo relatos, ele seria alguém que atuava monitorando pessoas, ameaçando pessoas e levantando informações. Isso não é pouca coisa, o moço era danado. A Polícia Federal apontou que o sicário usava credenciais de terceiros para acessar indevidamente bases de dados da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até do FBI e Interpol, ou seja, alguém que sabia coisas e que sabia coisas de algumas pessoas também. Pelo jeito ele sabia demais. A estrutura. O esquema criminoso de vigilância e coerção comandada por sicário custava R$1 milhão ao mês ao Vorcaro. E quando alguém assim padece, não é só a morte que chama atenção, é o que pode ter ido junto com ela. Primeiro questionamento, a questão dos milhões. E aí entra outra informação que começou a circular. Relatos de que teria havido movimentação de valores bilionários após a morte dele. R$24 milhões foram sacados de suas contas. Eu vou ser muito claro aqui, isso não tem confirmação oficial até agora. Mas o simples fato dessa informação estar circulando já mostra o nível de desconfiança que existe hoje. No Brasil atual, o problema não é o que acontece, é que qualquer coisa, por mais absurda que pareça, já soa possível, plausível. O velório. O velório aconteceu no dia 8 de março em Belo Horizonte. Até aí tudo normal, mas os detalhes do velório chamam a atenção. O acesso foi restrito, poucas pessoas puderam entrar, havia segurança privada controlando quem chegava. Não foi um velório aberto, não foi algo comum, foi um ambiente completamente controlado. O enterro aconteceu no mesmo dia no cemitério do Bonfim, sem grande exposição, sem grande repercussão. Em suma, um caso grave com um desfecho quase silencioso. Segundo questionamento, e aí eu te pergunto de novo, por que um caso desses não está sendo amplamente discutido? A Polícia Federal abriu investigação, há câmeras, há procedimento e isso precisa ser respeitado, mas transparência precisa existir, certo?
porque quando alguém morre sob custódia do Estado, principalmente alguém envolvido em uma investigação sensível como essa, a sociedade precisa de respostas claras. Se foi suicídio, isso precisa ser explicado com total transparência. Se houve falha, alguém precisa ser responsabilizado. Agora, o que não dá é um caso desse tamanho passar quase em silêncio. No meu vídeo sobre o tal sicário, há 3 semanas atrás, eu apostei que essas imagens não iriam aparecer, se é que elas existem. Disse que tudo seria varrido para debaixo do tapete. Não deu outra. Olha a parte do meu vídeo. Chefe da segurança de Vorkaro, o pau-mandado dele, foi suicidado na prisão. Uma história estranha ontem, o cara foi preso, se suicidou, morreu, depois ressuscitou, não tinha morrido, depois morreu de novo. Ninguém se entendeu na Polícia Federal. Pensa comigo, o tal sicário já respondia a vários BOs. Ele já era agiota, era réu em alguns processos, já respondia por outros. Agressão, organização criminosa, lavagem de dinheiro. A capivara dele era bem grande. Portanto, já era acostumado a se envolver em problemas com a polícia. Ele recebia do chefe dele, o Vorkaro, R$1 milhão por mês, que por sua vez tinha 2 padrinhos fortes, o Cabeça de Cotovelo e o Toffoli Maracutá Yaya. De quebra, ainda tem para segurar seus BOs o Lewandowski, o Gilmar Sapão e o Flávio Bandino. Além, é claro, o presidente do país, o Sapo Cachaceiro. Tudo bem que estes até agora estão mais preocupados em salvar o próprio rabo, mas para limpar o próprio rabo eles têm que manter Vorkaro e seus capangas calados, quietos, sem cantar. Então o sicário vai preso, 2 horas depois se enforca com a própria camiseta. Vocês me conhecem, sabem que eu não faço sensacionalismo, já tem muita gente por aí fazendo isso. Eu trago fatos e minha humilde opinião. Se ponha no lugar dele, já foi preso várias vezes, está acostumado, foi preso agora por um crime de colarinho branco que no Brasil sabemos que não dá nada, sabemos que se ele tivesse rezando com a Bíblia na mão seria diferente, seria perigoso. Se tivesse xingado um ministro do Supremo, aí tudo bem, você pensar em atentar contra a própria vida, porque sabe que a perseguição e a cana seriam duras, longas. Tá aí o Bolsonaro que não me deixa mentir, o Felipe Martins, o Daniel Silveira, as tias e tios do Zap que estão sequestrados pelo regime até hoje. Se fosse isso faria sentido, mas com a grana que o cara já ganhou, que ninguém vai tirar dele, com gente de ombros largos, costas largas por trás para protegê-lo, peraí, ele ia puxar 1 ano de cana e olha lá, depois iria para casa, daí o cara usa a camiseta e parte dessa para uma melhor? Fala sério. A Polícia Federal disse que tem imagens. Duvido que apareçam. Esse é o nosso Jeffrey Epstein. Vamos esperar para ver. Eu acho que suicidaram ele, apenas a minha pobre opinião. Como disse, foi isso que me chamou a atenção. O cara já estava acostumado a rodar, como dizemos na gíria policial, e por conta de um crime de colarinho branco que sabemos que no Brasil não dá nada, ele tomou uma atitude tão extrema como essa. Esse é o ponto que mais me intrigou e continua me intrigando até agora. Depois vem um velório pra lá de estranho também. Sei não, um velório assim, tão fechadinho. Deixo a conclusão para você. Me diz, queima de arquivo, teoria da conspiração, foi enviado por vontade própria para a terra dos pés juntos? Me conta nos comentários. E eu quero saber da Polícia Federal, aonde, que fim levaram as investigações? Cadê o desfecho do caso? Tá tudo parado, ninguém fala, mais um A. E o silêncio da mídia também me incomoda. Valdir Palma de Bragança Paulista, até a próxima, claro, se houver, se deixarem. Like no meu vídeo, obrigado pelos 46 mil inscritos. Nossa meta é chegar a 100 mil. Vamos ver quanto tempo eu vou levar para chegar lá. Forte abraço.